Ninguém conseguiu domar o cão feroz até que uma menina apareceu. O motivo por trás disso chocou a todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No meio da densa floresta de pinheiros da região de Campos do Jordão, a mais de 3 horas de carro do centro de São Paulo, existe um terreno que parece ter sido esquecido pelo tempo. No grande portão de ferro, as palavras pintadas de branco "O refúgio, um lugar de amor para animais abandonados" só apareciam com um ar acolhedor. A placa era decorada com desenhos de cães brincando sob o sol, e logo abaixo havia o lema "O amor cura tudo". Do lado de fora, o jardim estava bem aparado, lavandas floresciam em roxo ao longo do caminho. Um homem desceu de uma velha caminhonete. Era o Sr. Miguel, entregador de ração para animais. Ele olhou em volta, franzindo a testa ao perceber o silêncio excessivo. "Olá", ele chamou em voz alta. "Tem alguém aí?" "Eu trouxe a remessa de ração conforme o contrato." Ninguém respondeu. O Sr. Miguel pôs a caixa no chão, prestes a voltar quando escutou o som de sapatos batendo no chão de madeira vindo de dentro. Um homem vestindo um jaleco branco apareceu, rosto claro, cabelo penteado para trás, sorriso simpático. "Olá, Sr. Miguel", disse ele com voz suave como a de um obstetra. "Sou Eduardo, responsável pela ala médica hoje. O Sr. Fábio está ocupado." "Ah, certo, eu só vim entregar a encomenda. Mas parece que este lugar mudou um pouco." Eduardo sorriu, sem responder. Ele assinou o recibo e empurrou a caixa para dentro. A pesada porta se fechou atrás dele. O som do vento na floresta foi rapidamente engolido por gemidos abafados vindos do corredor interno. Completamente diferente da aparência de um abrigo filantrópico para animais, por dentro o refúgio era um inferno de aço e frio. No porão, 3 metros abaixo do solo, havia pequenas celas de ferro, com menos de 2 metros quadrados cada, dispostas em fileiras. Cada jaula tinha um código, uma tela de monitoramento e uma câmera diretamente acima. O ar cheirava a sangue seco e antisséptico. A cela 27 ainda está com leves espasmos. Nível de condução neural em 89%, quase pronto para o segundo teste, relatou uma funcionária chamada Patrícia, enquanto verificava os dados no painel. "Não deixe morrer antes da hora de testar o composto", rosnou Eduardo. "É só um cachorro, mas perder outra amostra e o Fábio arranca sua pele." Patrícia apertou os lábios, sem coragem de retrucar. No final do corredor, havia um enorme Rottweiler, com pelos negros e o peito manchado de sangue. Na cabeça, um conjunto de fios metálicos ligados diretamente ao crânio, conectados a um pequeno dispositivo na parede. Código D00. Nome: Diabo. "Não se aproxime daquela cela sem o equipamento de contenção", advertiu Patrícia. Semana passada, ele matou outro cão atravessando a grade de metal com a mordida. Diabo permanecia deitado, olhos semicerrados. Uma das orelhas pendia, chamuscada por uma descarga elétrica extrema. De repente, um som estranho ecoou do alto-falante no teto. "Jim. Iniciar teste de memória do Diabo. Enviar ondas elétricas a 3." Um ruído agudo explodiu. O corpo inteiro de Diabo se sacudiu violentamente. Ele uivou, mas não era um uivo canino. Era o grito de um ser humano em pleno pesadelo. Na tela, os sinais vitais oscilavam de forma caótica. Patrícia engoliu em seco. "Meu Deus, e estão revivendo de novo a memória do caso da Clara?" "De novo?" Eduardo assentiu. Sussurrou. "Fábio está obcecado com aquilo. Ele acredita que este cão lembra de tudo. E se lembra, então pode falar, com a tecnologia certa." Patrícia virou o rosto, trêmula. Ninguém ali ousava mencionar muito o nome Clara. Clara Martins, estudante de veterinária de 21 anos, estagiária no último ano. Chegará ao refúgio 6 anos atrás com um sorriso doce e olhos cheios de esperança. Foi Clara quem cuidou de Diabo desde que ele era apenas um filhote abandonado. Entre centenas de animais chipados, drogados e testados, ela secretamente manteve Diabo intacto. Chamava-o de "o menininho valente" e costumava acariciar-lhe a cabeça toda tarde. "Diablito, e não tenha medo.
Eu vou tirar você daqui. Mas Clara descobriu a verdade: o refúgio não resgatava animais. Era um laboratório clandestino de testes com drogas neurológicas, vendidas a centros de pesquisa ilegais e grupos militares. Certa vez, Clara conseguiu furtar um pendrive com dados sigilosos, trêmula, entrou na sala do Sr. Fábio. Você e não pode continuar com isso. Eles vão te matar, Fábio. Não, Clara, e Fábio fechou a porta. Eles vão matar você. O grito de Clara foi abafado pela mão dele. Diabo, que estava do lado de fora, quebrou a tranca e avançou. Mordeu o braço de Fábio, que caiu, jorrando sangue. Mas ele ainda conseguiu alcançar a arma de choque, disparando repetidamente. Desde aquele dia, Diabo deixou de ser Diabo. Foi levado ao porão, recebeu chips implantados direto no sistema nervoso central, injetado com drogas que distorcem a memória, forçado a reviver incessantemente sua última lembrança, e Clara sendo estrangulada até a morte, depois incinerada no incinerador de resíduos biológicos. Fábio não teve coragem de matá-lo. Acreditava que o cérebro peculiar de Diabo armazenava tudo intacto como um HD vivo. Mas ao mesmo tempo, temia o animal e como se temesse uma tempestade prestes a acordar. Ele não precisa viver muito, Fábio dissera no dia anterior, revendo as câmeras. Só precisa sobreviver o suficiente para que eu extraia a memória usando ondas de transdução. Sim, senhor, Eduardo concordou. Na escuridão, Diabo uivou outra vez. Não era latido. Nem rosnado. Era um som humano desesperado, dilacerado, incapaz de nomear a própria dor. No silêncio da noite, o lamento atravessava o porão, furava o concreto, e se arrastava pelo ar como uma alma presa sem salvação. Devemos agradecer ao Sr. Fábio. Ninguém no Brasil ama os animais como ele. O apresentador de TV sorria radiante, enquanto na tela ao fundo aparecia a imagem de um homem de meia idade, elegante, cabelos grisalhos, sorriso sereno ao lado de um filhote. A legenda corria: o Fábio Moreira, anjo dos animais abandonados. No quarto de hotel 5 estrelas no centro de Curitiba, o próprio Fábio assistia ao programa. Ele ergueu uma taça de vinho tinto e sorriu de canto. Idiotas! Uma leve batida na porta. Ele não virou, apenas disse: entre. Eduardo entrou, com uma pasta nas mãos. A reportagem sobre o senhor está em alta no Twitter, senhor. As doações de hoje já passam de R$200 mil. Fábio pousou a taça, se espreguiçou. As pessoas pagam bem para ver um cachorro fazendo truques e um velhote sorrindo. Eduardo hesitou. Mas, e sobre o relatório da droga X-19? No último teste, 3 morreram em menos de 8 horas. Fábio se levantou, contornou a mesa, tocando a nuca de Eduardo com um dedo. Murmurou. A morte de 3 cães vale 30 mil em doações. Você acha que eu deveria me importar? Eduardo calou-se, arrepiado. Fábio não era um simples veterinário. Nascido na família Moreira, donos da maior rede de laboratórios biológicos da América do Sul, estudou em Cambridge e retornou a São Paulo com um currículo impecável. A mídia o exaltava como o coração da ciência. Poucos sabiam que, por trás desse título, escondia-se um império sombrio, fabricação de drogas de controle neurológico, transações com grupos armados, e experimentos ilegais com animais vivos sob o disfarce de caridade. Você ainda se lembra da garota, não é? Fábio sentou-se na poltrona de couro, olhos sombrios. Eduardo olhou de relance, imediatamente entendendo que ele falava de Clara. Sim, senhor. A estagiária. Estagiária, ele riu com desprezo. Uma garotinha tola achando que compaixão salva o mundo. Fábio acendeu um charuto. A fumaça branca se elevou, nebulosa como um pesadelo. Naquele dia, e ela entrou na minha sala com o pendrive na mão, tremendo, quase chorando. Você está cometendo um crime, foi o que ela disse. Eduardo baixou os olhos, sem responder. Eu lhe dei uma chance. Bastava calar a boca e eu até ofereci uma bolsa para ela ir aos Estados Unidos. Mas aí, ela disse a frase mais estúpida de todas: e eu vou divulgar tudo.
Fábio enfatizou cada palavra. Ele apertou com força o braço da cadeira. E eu não podia deixar isso acontecer. Eduardo murmurou. Senhor, e ainda lembro do diabo invadindo. Ele quase matou o senhor. Sim. Fábio olhou para a mão direita, onde a cicatriz permanecia. Eu deveria tê-lo matado. Mas percebi que ele era a chave. Ele viu. Ele lembra. Um cão que guarda memórias, e fascinante. Ele riu, mas o som desse riso fez a espinha de Eduardo gelar. É por isso que eu não o eliminei. Com a tecnologia atual, podemos captar sinais cerebrais e forçar a recriação de memórias. Um cachorro, e pode ser uma testemunha. E depois? Podemos apagar e recondicionar. Usá-los como soldados de combate. Mas senhor, Patrícia, a mulher de jaleco branco, entrou na sala. Esse cachorro, e não é mais o mesmo. Toda vez que experimentamos as memórias, ele uiva até rasgar a garganta. Talvez o cérebro dele tenha sido danificado de forma irreversível. Fábio lançou um olhar cortante. Então transforme esse dano em ferramenta. A dor é o melhor catalisador para a memória. Patrícia silenciou. Fábio caminhou até o painel de controle, abriu a transmissão ao vivo de O Refúgio. A câmera mostrava Diabo deitado, imóvel, os olhos opacos, o corpo se contraindo levemente conforme os impulsos elétricos percorriam seu cérebro. Diabo, e ele sussurrou. Você é a porta para um mundo que em breve será meu. Patrícia empalideceu. Ela não ousou dizer que, toda vez que ouvia os uivos de Diabo à noite, lembrava do olhar de Clara, aquele olhar silencioso, sofrido, que se apagou diante dos olhos deles. Não me fale sobre ética, Fábio virou-se, a voz mais grave. Em guerra, quem domina a memória vence. Eduardo abaixou a cabeça. Sim, senhor. Naquele exato momento. Meu Deus! Rápido, venha cá. Tem algo nos arbustos. A voz de um guarda ambiental ecoou pela mata densa da Serra da Mantiqueira. 2 homens de uniforme verde correram até o local, as lanternas varrendo as folhas úmidas. Um vulto pequeno tremia, encolhido aos pés de um pinheiro, pele suja, cabelos longos e embaraçados como cipós grudados em nós. Um deles exclamou, Zé, e uma menina. A menina rosnou quando a luz bateu em seu rosto. Os olhos opacos, tomados pelo branco, selvagens. As mãos no chão, unhas compridas como garras. Ela rastejou para trás como um cão apavorado. Não, não, e não a assuste, sussurrou o outro, agachando-se lentamente. Olá, querida, e não vamos te machucar. A menina soltou um grunhido arrepiante, recuou para dentro do mato, mas se prendeu num galho afiado. Um fio de sangue escorreu. Temos que levá-la ao hospital. Parece que viveu na floresta por muito tempo. Enrolaram-na numa manta fina. O corpo da menina era frágil e magro. Ela não falou, não reagiu, mas tremia não de frio, mas como um instinto de sobrevivência profundamente enraizado. No hospital de Campos do Jordão, a notícia da menina selvagem se espalhou como o vento. A imprensa a chamava de Oá Selvagem, ou a última sobrevivente do incêndio florestal de 3 anos atrás que matou toda a sua família. O médico-chefe, Dr. Ricardo Duarte, que já atuou na Unicef, assumiu pessoalmente o caso. Os pais dela foram identificados como Antônio e Lúcia Ferreira. Ambos morreram no incêndio em junho. A menina estava desaparecida desde então, disse a enfermeira-chefe. Ela viveu na floresta por 3 anos, e sozinha? Ricardo franziu a testa. Sem sinais de contato humano. Não fala, não escreve, não dorme na cama, só se encolhe num canto do quarto. Ele entrou no quarto. A sala era branca. No chão, um cobertor enrolado como um ninho. Dentro, Luísa, nome provisório no prontuário, estava imóvel, olhos arregalados, braços ao redor dos joelhos. Cada vez que alguém se aproximava, ela gritava como um animal encurralado. Luísa? Ricardo falou suavemente. Você consegue me ouvir? Nenhuma resposta.
Ele se sentou a uma distância segura e colocou no chão um cachorro de pelúcia. Você lembra do cheiro da grama? Do fogo? E do latido de um cachorro? O olhar de Luísa se moveu. Ela olhou para o brinquedo por um segundo, depois desviou os olhos. Já se passaram 2 dias sem comer, sussurrou a enfermeira. Ontem à noite, ela uivou durante horas. Parecia o uivo de um lobo. Ricardo assentiu. Não podemos aplicar métodos terapêuticos convencionais. Precisamos despertar nela a sensação de segurança e o instinto humano. Um médico jovem sugeriu. Já li sobre terapia com animais. Podemos deixá-la perto de cachorros, para evocar memórias emocionais. Boa ideia, Ricardo concordou. Temos contato com um centro de terapia canina em Curitiba. Algum lugar disposto a recebê-la? O telefone de Fábio tocou. Ele atendeu. Moreira falando. Uma voz feminina. Senhor Fábio, a polícia acaba de encontrar uma menina na floresta da Serra da Mantiqueira. Ela se movimenta com os 4 membros, cabelo embaraçado, unhas longas como garras. Fábio estreitou os olhos. Animal selvagem? Quantos anos? Por volta de 7 ou 8. Não fala, mas o olhar é estranho. Estranho? Não parece uma criança e parece um animal feroz da floresta. E agressivo. Fábio ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou. E os pais? Morreram num incêndio florestal 3 anos atrás. Ela vive sozinha desde então. Ele deu um sorriso cínico. Levem-na para o refúgio. Digam que é um programa de recuperação de animais combinado com reabilitação de crianças selvagens. A imprensa vai adorar. Mas, e o senhor tem certeza? Preciso de um ser ainda não condicionado. Se ela conseguir se conectar com o diabo, poderemos desbloquear a mente daquele animal. Sim, vou providenciar. Fábio desligou e virou-se para Eduardo. Está chegando um presente para o diabo. O senhor vai colocá-la na cela? Não. Vou observar. Se ela fizer o que nenhum adulto inútil conseguiu, iremos além de qualquer laboratório da América do Sul. Fábio ligou uma música clássica. O som de piano preencheu o ambiente. Em sua mente, o jogo havia começado. No hospital, a enfermeira disse. Tem. O refúgio, o centro de animais do Sr. Fábio. Eles aceitaram. Ricardo franziu a testa. O refúgio? Tem boa reputação, mas são discretos. O Sr. Fábio ofereceu financiamento total. Diz que é um ato de solidariedade para com a vítima. Tudo bem. Mas quero acompanhamento constante. Não quero que Luísa desapareça. 2 dias depois, um carro branco especializado parou diante do portão de o refúgio. Luísa não vestia roupa de hospital, apenas um moletom cinza largo. Estava com cinto de segurança, mas não olhava para ninguém. Ao lado dela, sentada, estava Maria, assistente social de 35 anos, cabelos castanhos cacheados e olhar gentil. Luísa, ela disse. Você sabe que esse lugar vai te ajudar? A menina permaneceu em silêncio. Lá tem cachorros. Muitos. Você pode escová-los. E só olhar eles dormindo, se quiser. Sem resposta. Maria suspirou. Quando o carro parou e a porta se abriu, um homem de camisa branca os recebeu. Era Eduardo. Bem-vindos ao refúgio, disse ele com voz suave. Esta será a nova casa da menina? Maria assentiu. Sou Maria Oliveira. Esta é Luísa. Por favor, lembre-se, ela sofre de transtornos psicológicos graves. Nada de forçar comunicação. Sem luz forte. Especialmente, evite estímulos incomuns. Eduardo sorriu, o olhar deslizando sobre Luísa como um cientista diante de um experimento. Claro. Temos uma ala especial, tranquila, com árvores, perto do canil dos filhotes. Maria hesitou.
Quero fazer visitas regulares. Com certeza, disse Eduardo. Somos sempre transparentes. Lá dentro, Luísa foi conduzida por um longo corredor. Ela não olhou para ninguém, mal se mexia, apenas estremecia de vez em quando, sempre que ouvia o som de um uivo distante. Eles pararam diante de um quarto pequeno, com porta de vidro, cama branca, mesa de madeira e uma janela com vista para o jardim dos fundos. O seu quarto é este aqui, disse Eduardo. Você pode fazer o que quiser. Luísa entrou. Não falou, não perguntou, apenas caminhou até o canto do quarto, ajoelhou-se devagar e se encolheu, o rosto virado para a parede. Maria observou a cena com o coração apertado. Ela não se parece com nenhuma criança que já vi, murmurou para Eduardo. Mas aquele olhar e não é de uma pessoa insana. É de alguém que viu algo terrível. Eduardo sorriu. Talvez. A primeira noite em O Refúgio. O vento uivava do lado de fora como almas perdidas procurando o caminho de volta. A chuva noturna caía sobre o telhado de zinco, criando batidas pesadas. No coração escuro do abrigo, uma pequena silhueta caminhava pelos corredores úmidos. Luísa. Ela andava descalça. A água da chuva gelada escorria pelos dedos dos pés, mas Luísa não reagia. Caminhava como se fosse atraída por um ponto invisível, os olhos fixos no fim do corredor onde uma luz vermelha de alerta piscava na zona restrita. A porta de ferro com a placa "O área restrita, perigo de morte" se abriu. O som do trinco eletrônico ecoou. Luísa não digitou nenhum código, o sistema já havia sido liberado desde a vez que ela ficou parada ali por muito tempo, os olhos piscando no mesmo ritmo da luz de emergência, como se tivesse absorvido inconscientemente a sequência do código. Lá dentro, o ambiente era escuro, iluminado apenas por luzes verdes das telas biomédicas e monitores de ondas cerebrais. O ar era frio, carregado com cheiro de antisséptico e sangue seco. A última cela era dele. Diabo. O enorme Rottweiler permanecia imóvel na cela desde 00. Na cabeça, ainda estava preso o aparelho metálico do tamanho de um punho, com fios conectados diretamente a um processador na parede. Um monitor exibia ondas cerebrais irregulares, em picos cortados seguidos de uma linha reta, como se o coração estivesse parando. O som dos fios rangendo era audível sempre que a corrente elétrica estimulava o cérebro. Luísa ficou parada. Não piscava. Não tremia. Seus olhos encontraram os de Diabo. Num instante estranho, o animal ergueu a cabeça. Não latiu. Não rosnou. Seus olhos estavam vermelhos. Opacos, como os de um paciente psiquiátrico. Mas o olhar vacilou ao ver a silhueta de Luísa. A menina muda. Os olhos dela eram negros, profundos e silenciosos, como um espelho antigo trincado refletindo a mesma dor que ele já havia vivido. Ninguém falou. Eles se encararam no escuro. Ninguém se mexeu. Nenhum som. Apenas dois seres, um humano, um animal, ambos com suas almas despedaçadas, se reconhecendo como partes perdidas do mesmo todo. O vento assobiava por entre as paredes, misturando-se ao leve rosnar de Diabo, como um lamento ancestral. Na sala de controle, o alarme começou a soar baixinho. Eduardo franziu a testa ao ver a luz vermelha piscando no setor restrito. Tem alguém lá dentro? Ele perguntou. Patrícia acionou rapidamente as câmeras de vigilância. A tela mostrou Luísa parada em frente à cela de Diabo. Meu Deus! É a menina! Como ela entrou ali? Não! Eduardo gritou. Se ela for atacada, o Fábio vai nos matar. Tranca a cela agora, gritou Patrícia em pânico. Não dá. Se mexermos no sistema agora, a descarga elétrica pode voltar e deixar Diabo fora de controle. O que fazemos então? Eduardo saiu correndo da sala de controle, gritando pelo rádio. Toda a equipe emergência para a área restrita. Armas não letais autorizadas. Dentro da ala das celas, Diabo começou a rosnar. Um lado da boca se ergueu, revelando presas amarelas. Seu corpo enrijeceu como um arco prestes a disparar. Luísa não recuou.
Ela se abaixou, sentou-se e lentamente estendeu a mão, com a palma virada para cima sem palavras, sem movimentos bruscos, apenas um gesto de entrega. Diabo rosnou baixo. Seus olhos ainda estavam vermelhos. Uma leve corrente elétrica percorreu o sistema. Seu corpo se contraiu. Mas ele não uivou. Ao invés disso, ele cheirou. O som da chuva misturava-se ao rosnado grave vindo do peito do animal. 1 minuto. 2 minutos. De repente, Diabo abaixou a cabeça. Caminhou lentamente 3 passos apenas e deitou-se diante de Luísa. A câmera registrou tudo. Patrícia arregalou os olhos. Não é possível. Eduardo ficou paralisado, a voz trêmula. Ele se curvou diante dela. Luísa o olhava nos olhos. Não havia triunfo, nem surpresa, apenas algo ancestral, como se ela já soubesse. Ela abaixou levemente a cabeça, como uma loba filhote reconhecendo sua mãe. E então, sem aviso, Luísa pousou a mão sobre a cabeça de Diabo. Nenhum choque. Nenhuma reação agressiva. Apenas um suspiro profundo vindo do peito do animal, como se, pela primeira vez em anos, ele tivesse permissão para relaxar. Luísa sussurrou, não com palavras, mas com um sopro carregado de sentimento. Eu também perdi a minha liberdade como você. E naquele instante, os dois pareciam entender tudo. No corredor, passos apressados ecoaram. Eduardo chegou com 4 seguranças armados com tasers e escudos. Afastem-se. A menina está em perigo. Não, gritou Patrícia. Parem. Olhem. Todos congelaram ao ver Luísa e com a cabeça encostada na testa de Diabo como 2 criaturas feridas buscando calor uma na outra. Eduardo abaixou a arma, o rosto pálido. Isso não está nos protocolos. Isso é um fenômeno. A porta atrás deles se escancarou. Fábio entrou. Caminhava apressado, os sapatos de couro batendo no chão molhado, o rosto rígido como aço. Que porra está acontecendo aqui? Rugiu ele. Eduardo se endireitou imediatamente. Senhor, e a menina, e entrou na área restrita. Diabo, se submeteu a ela. Não. Isso é impossível. Fábio cerrava os dentes, aproximando-se da cela. Ele viu Luísa ainda sentada ao lado de Diabo, com a mão sobre o pescoço do animal. Tirem ela daí agora, ele gritou. Apaguem as imagens. Tranquem tudo. Patrícia tentou intervir. Senhor Fábio, espere. Você me ouviu? Tranque tudo. E prendam essa menina. Ela não pode mais ver o Diabo. Eduardo hesitou. Andando. Estão esperando o quê? 2 seguranças correram até Luísa, agarrando-a. Diabo soltou um urro ensurdecedor, tentou reagir, mas o aparelho em sua cabeça brilhou em vermelho, liberando uma descarga que o fez desabar. Sangue escorreu de sua boca. Luísa foi arrastada, ainda estendendo o braço em direção ao cão. Não, gritou Patrícia. Eles se conectaram. Não os separem. Fábio avançou e deu um tapa em seu rosto. Cale a boca. A partir de agora, essa menina é uma ameaça. Prendam-na no porão. Sem contato. Sem comida quente. Sem luz. Eduardo engoliu em seco. Senhor, ela é só uma criança. Fábio aproximou-se de seu ouvido e rosnou. Mais um motivo para controlarmos. Isso pode desbloquear a alma do animal. Se for capaz de fazer isso, também pode transmitir memórias. E não queremos que essas memórias vazem. Entendido? Eduardo não ousou responder. Luísa, com as mãos amarradas, foi arrastada pelo corredor escuro. Ela não gritou. Não se debateu. Apenas olhou uma última vez para onde Diabo jazia estirado no chão metálico, o sangue vermelho se espalhando ao redor da cabeça. Os olhos da menina estavam silenciosos como a morte, mas no fundo algo estava se acendendo. Não era raiva.
Não era medo. Era ir despertar. Luísa foi arrastada como um animal selvagem por aquele corredor úmido. Suas mãos estavam presas para trás com correntes de ferro, batendo contra o chão de cimento frio, sangrando em vários pontos. Seu rostinho estava virado para o chão, os olhos imóveis, duros como pedra. Cuidado! Essa pirralha pode morder! Gritou um segurança. Morder o cacete! Ela só ficou sentada feito uma estátua desde que tiraram ela do cachorro, respondeu o outro, a voz trêmula. Atrás deles, Patrícia tentava alcançá-los, o rosto coberto de suor. Esperem! Esperem! Deixem-me falar com o Sr. Fábio. Por favor, parem. Ordem direta. Porão. Respondeu o segurança de forma seca, antes de chutar a porta de ferro que se abriu com estrondo. Eles jogaram Luísa numa sala vazia, escura, de 4 paredes de concreto sem janelas, com uma única lâmpada pendurada, tremeluzindo como se fosse explodir. Bam! A porta de ferro foi trancada com força. O som da tranca arrastando era longo e pesado, como o fechar de um caixão. Na sala de controle, o Sr. Fábio apoiava as mãos na mesa, os olhos fixos na tela de monitoramento. Nela aparecia Luísa, imóvel, deitada no canto da sala, com as costas cobertas de sangue. Patrícia entrou, ofegante. O senhor não pode fazer isso. Ela é só uma criança. Fábio se virou, frio como gelo. Uma criança que fez o cachorro mais perigoso do centro se submeter. Você chama isso de um só? Porque ela entende. Porque ela é como aquele animal, os dois estão feridos. Exato, ele rosnou. E tão feridos que ultrapassaram os limites da biologia. A partir de agora, ela não é mais uma criança. É um sujeito portador de um embrião de conexão neural avançada. O que o senhor pretende fazer com ela? Perguntou Patrícia, a voz rouca. Fábio cruzou os braços, respondeu lentamente. A partir de hoje, ela será isolada completamente de qualquer animal. Sem luz, sem interação. Só comerá alimentos crus, para apagar aos poucos a consciência social. O senhor quer transformá-la em um bicho? Não. Quero transformá-la em uma ferramenta. Patrícia recuou, a boca entreaberta. O senhor enlouqueceu. Fábio avançou, o olhar congelante. Sou cientista, não pastor. No porão, Luísa permanecia imóvel. Uma pequena abertura se abriu na porta, deslizando um prato e 2 pedaços de carne crua, vermelha, ainda com sangue e nervos. Ela olhou, sem piscar. A câmera no canto do teto girou lentamente, registrando cada movimento. Através do alto-falante, a voz de Eduardo soou, monótona. Coma. Caso contrário, você vai morrer de fome. Nenhuma reação. Você não tem mais ninguém para salvá-la. O diabo também vai perder a memória. Ele não vai lembrar de você. Ele vai atacar qualquer coisa que vir. Silêncio. Você acha que é especial? Não é. Você é só uma variação. Uma aberração entre o humano e o selvagem. Vai ser explorada como todo o resto. Luísa lentamente virou a cabeça. Seus olhos já não estavam vazios, mas cheios de ódio. Eduardo hesitou. Não sabia por quê, mas temia aquele olhar. Naquela noite, Patrícia invadiu a sala de controle, tentando encontrar a gravação entre Luísa e Diabo. Mas os dados haviam sido apagados. Já é tarde demais, e Eduardo apareceu atrás dela, a voz grave. Eu o avisei. Você vai continuar se omitindo? Protestou Patrícia. Aquela menina precisa ser salva. Fábio não perdoa quem o desafia, murmurou Eduardo. Mas se houver alguma forma dela escapar, eu não vou impedir. Patrícia levantou os olhos. O que você está dizendo? Amanhã à noite. O sistema de controle do porão será resetado para a aplicação do novo composto. Nesse momento, a tranca da sala abrirá por 120 segundos. Na manhã seguinte.
Fábio entrou na sala de controle, segurando uma xícara de café, bocejando. E o diabo? Perguntou. Recebeu uma carga maior de impulsos elétricos. O cérebro começou a apresentar sinais de retração temporária, respondeu Eduardo. Ótimo. E Luísa? Ainda não comeu. Mas continua viva. Perfeito. Fábio sorriu friamente. Hoje à noite, vamos aplicar nela a dose TS-02. A mesma que faz cães e rasgarem a própria pele. Se ela sobreviver, provaremos que o cérebro selvagem suporta mais que o puro. Patrícia empalideceu. O senhor vai usar e aquela substância? Sussurrou ela. Não vou usar. Vou mesmo. Reforçou Fábio. A grandeza não é para os fracos. Noite. Porão. Luísa estava amarrada a uma estrutura metálica no centro da sala. Uma luz forte iluminava diretamente seu rosto, cegando. Fábio entrou com 2 técnicos vestidos com roupas de proteção. Preparem a injeção, ordenou ele. Eduardo permaneceu em silêncio do lado de fora. Patrícia também estava lá, mãos trêmulas, lábios contraídos. Ela vai morrer, o sussurrou. Não se for tão forte quanto eu acredito. Fábio sorriu. A agulha perfurou o braço de Luísa. Ela se contorceu violentamente. O corpo começou a se dobrar em espasmos. Sangue jorrou da boca. Os olhos viraram, expondo os globos brancos. O corpo tremia como uma boneca ligada à eletricidade. Fábio se aproximou, encarando-a de frente. Está sentindo? Dói, não é? Nenhuma resposta. Não vai falar? Achava que era especial, não achava? Silêncio. Fábio levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Luísa. Responde, porra. Patrícia caiu no choro. Nesse momento, um som profundo ecoou ao longe. GRRRRRRRRRR. A tela ficou vermelha. Do fundo da ala dos canis, Diabo soltou um uivo. Não era mais um uivo qualquer, era um som inumano, como alguém gritando em meio ao fogo. Patrícia empalideceu de horror. Não pode ser. Eduardo gritou. A voltagem ultrapassou o limite. O cérebro dele está reagindo de forma inversa. Fábio berrou. Desliguem tudo. Corte de energia. O técnico não teve tempo. O chip na cabeça de Diabo soltou faíscas e explodiu com um estalo. O aparelho de controle na parede soltou faíscas. Na tela da câmera, Diabo se sacudiu e depois se levantou. Dos olhos, sangue escorria. Mas ele não caiu. Não uivou. Apenas rosnou baixo. E então arrebentou a jaula. O som de metal se partindo ecoou por todo o abrigo. Eduardo gritou. A porta do porão. Rápido. Fábio empalideceu. Mas já era tarde. Diabo estava livre. O alarme soou estridente por todo o centro-refúgio. As luzes vermelhas piscavam pelos corredores como uma febre em convulsão, os alertas sonoros cortavam os ouvidos como um choro desesperado vindo do inferno. Patrícia invadiu a sala de controle, o rosto sem uma gota de sangue. O cão ele escapou. Eduardo continuava parado como uma estátua, os olhos fixos na tela tremeluzente e cheia de interferências. Eu sei. Você sabia e não fez nada? Patrícia gritou. Ele está indo para o porão. Não achei que ele sobreviveria até lá, murmurou Eduardo, como se falasse consigo mesmo. Ele foi torturado por 5 anos, injetado com compostos experimentais centenas de vezes. O cérebro já deveria ter colapsado. Mas não colapsou, rosnou Patrícia entre os dentes. Ele está vivo, e porque ele lembra. Porão da sala de tortura. Luísa ainda estava pendurada pelo suporte de metal, o corpo tremendo em espasmos. No braço da menina, a seringa ainda pingava o líquido, uma substância neurotóxica esverdeada, brilhando como esmeralda, mas corroendo os nervos fio por fio.
Fábio deu um passo para trás, os olhos ainda grudados na menina. Olhe, disse ele a Eduardo, que acabava de entrar. Ela ainda não morreu. Os olhos ainda se mexem. O senhor pretende continuar? Eduardo perguntou, com a voz embargada. Este é o momento crucial. A mente dela está prestes a se romper. Se as memórias emergirem, e nós as registraremos. E quanto ao diabo? Não importa. Ele jamais escapará do subnível. A porta é de aço, com bloqueio biométrico. Naquele instante, um boom. Sacudiu o chão. Fábio parou. O que foi isso? Eduardo lançou um olhar rápido à câmera auxiliar. Uma das câmeras do subnível acabará de explodir, a imagem tremia, coberta por manchas de sangue. Não pode ser, e Eduardo sussurrou. Ele está, se jogando contra cada porta. Fábio berrou. Tranquem tudo. Chamem os seguranças para o porão. Patrícia apareceu, o rosto tomado pelo pânico. Ele não vai parar. Ele está usando o próprio sangue para causar curto-circuito no sistema elétrico. Fábio rugiu. Besteira. É um cachorro. Um animal. Eu cortei os fios de controle do cérebro, queimei todas as memórias. Não, interrompeu Patrícia. O senhor não pode apagar a lembrança de alguém que foi amado. Fábio puxou com violência a pistola de eletrochoque da mesa de comando e avançou em direção a Luísa. Então vou apagar a última memória restante com esta seringa. Eduardo empalideceu. O que o senhor vai fazer? Injetar a dose Tenô. Ela apagará tudo. Ela não saberá quem é. Nem mesmo saberá o que é dor. Não. Patrícia se interpôs. O senhor vai matar a última parte da alma dela. Fábio a empurrou com força. Você acha que eu me importo com a alma? Bam! Um grande estrondo soou no corredor. As lâmpadas do teto sacudiram, algumas estouraram com estalos secos. Todo o porão tremeu levemente. Patrícia se levantou de supetão. Foi a porta número 4. Diabo já rompeu 3 camadas de bloqueio. Eduardo sussurrou, como em transe. O cão, e ele está procurando a menina. Fábio começou a tremer. Apertou a seringa com mais força e se postou diante de Luísa. Não. Você não vai deixá-lo chegar até aqui. Você não terá mais nada para lembrar. Ele removeu a tampa da agulha. No momento em que a seringa estava prestes a perfurar o pescoço de Luísa, um som metálico e arrepiante se espalhou. A porta do porão se escancarou. Das sombras, surgiu o diabo. Sua forma já não se assemelhava a um cão. O pelo eriçado em tufos, o peito coberto de sangue, os olhos vermelhos como coágulo. Uma orelha rasgada. Na cabeça, restos de metal ainda pendiam, balançando. Mas ele permanecia firme, avançando passo a passo, lento, mas decidido como uma máquina de destruição saída direto do inferno. Mata ele! Fábio gritou, apontando a arma de choque para Diabo. Eduardo entrou em pânico. Não! Se o senhor atirar agora, a eletricidade vai ativar o cérebro dele pela última vez. Ele vai enlouquecer de vez. Eu não me importo. Fábio puxou o gatilho. Zap! A corrente elétrica atingiu o Diabo em cheio. O animal tremeu por um segundo e depois levantou a cabeça e soltou um rugido. Um som como milhares de almas uivando juntas na noite, como um vulcão explodindo da garganta de uma criatura devorada pela escuridão. Fábio recuou. Não e não. Diabo avançou. Patrícia gritou. Luísa. Abaixa. A menina ainda estava pendurada, mas seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez, uma lágrima escorreu. Diabo voou por cima de Eduardo, colidiu com violência contra a estrutura de ferro. O metal se partiu com estrondo. A seringa caiu da mão de Fábio e se espatifou no chão. Recua! Recua! Eduardo gritou, empurrando Fábio para trás. Mas era tarde demais.
Diabo derrubou toda a estrutura, então rugiu novamente. Um bafo quente, denso de sangue, encheu o ar. Ele saltou sobre Fábio. Fábio tentou disparar em todas as direções. Bang! Um tiro atingiu o ombro de Patrícia. Bang! O segundo passou de raspão pela orelha de Eduardo. Bang! Não havia mais tempo. Crash! Diabo se lançou sobre Fábio, cravou os dentes em seu pescoço. O som de ossos se partindo. Sangue espirrou no teto. O grito morreu na garganta. Fábio se contorceu, os braços agitando-se no ar, os olhos esbugalhados. Mas nada podia deter a força de um Rottweiler gigante tomado por fúria. Com um puxão brutal, seu pescoço e quebrou. Patrícia rastejou até Luísa, o sangue jorrando do ombro. A menina, e está viva, e sussurrou. Eduardo caiu de joelhos, murmurando. Meu Deus, e meu Deus! Diabo arfava. Ele se virou e caminhou devagar até Luísa. E lambeu suavemente sua mão. Luísa soluçou levemente. Seus lábios se moveram e mais nenhuma palavra saiu. A luz do teto piscou uma última vez e se apagou. Tudo mergulhou na escuridão. O cheiro de queimado subia do painel elétrico chamuscado na parede. Todo o porão foi iluminado por uma luz vermelha intermitente do sistema de emergência. O cheiro de sangue, de produtos químicos e de pele queimada se misturava num ar espesso, sufocante, quase irrespirável. Diabo estava em pé no meio da sala devastada. Seu focinho coberto de sangue, cada respiração era um rugido rouco cheio de agonia contida. No chão, o corpo do Sr. Fábio jazia imóvel, o pescoço dilacerado, os olhos revirados, a boca escancarada como se ainda não acreditasse no próprio fim. Luísa continuava pendurada por um dos braços. Patrícia, ferida no ombro, tentava com esforço retirá-la da estrutura metálica. Só mais um pouco, e aguente firme, e ela sussurrou, a voz falhada. Eduardo se aproximou, pálido, as mãos trêmulas segurando o cadeado das correntes. Vou tirar. Pronto, não se mexa. Cuidado! Gritou Patrícia, o terceiro fecho está enferrujado, se puxar com força vai. Crack! O som de metal rompido ecoou, e Luísa caiu no chão, o corpo se encolhendo de dor. Patrícia se ajoelhou rapidamente para ampará-la. Luísa, e escute minha voz, e você está segura agora. Está me ouvindo? Luísa abriu os olhos, e muito lentamente. Seus lábios estavam rachados, e um filete de sangue escorria no canto da boca. Eu estou bem. Foi a segunda vez desde que fora encontrada que Luísa falou. Eduardo murmurou. Ela falou e a menina falou. Mas antes que pudessem se alegrar, um som rouco ecoou. Diabo cambaleou com a pata dianteira. Um jorro espesso de sangue negro escorreu de seu peito até o chão de cimento. Meu Deus, e Patrícia chorou ou ele foi baleado. Quando Fábio atirou a esmo e uma bala atingiu o peito dele. Eduardo recuou, horrorizado. Precisamos estancar o sangramento. Eu não vou deixar ele morrer. Rosnou Patrícia ou não depois de tudo o que ele fez. Diabo se arrastou até Luísa, seu focinho frio e úmido tocando a palma da mão da menina. Luísa levantou a mão, fraca, e tocou sua cabeça. Naquele instante, ele já não era mais um monstro. Não era mais um experimento. Era apenas um ser vivo procurando um lugar para morrer, ao lado da única pessoa que ainda se importava. Passos apressados ecoaram no corredor. A força de resposta chegou. Gritou Patrícia rápido. Temos que tirar Luísa e Diabo daqui. Eduardo entrou em pânico. Eles vão matar todos. Não se importam com quem é culpado ou inocente. Então temos que tentar uma última vez. Disse Patrícia, cerrando os dentes e puxando a alavanca de emergência na parede de trás. A saída de emergência do porão norte. Bam! Uma porta de ferro se abriu atrás do laboratório, revelando um corredor estreito que levava ao antigo galpão nos fundos da fazenda. Patrícia colocou Luísa nas costas. Diabo!
Ela chamou-o: vem com a gente. Temos que correr. Diabo mancou atrás deles. A cada passo, deixava um rastro de sangue no chão. Eduardo olhou para o corpo de Fábio e depois para Patrícia. Precisamos levar os arquivos. Caso contrário, ninguém vai acreditar. Patrícia assentiu. Ela puxou um pequeno pendrive do bolso do jaleco de Fábio que ele sempre carregava junto ao corpo, contendo todos os dados do experimento, vídeos das torturas, até mesmo os últimos momentos de Clara. Eles correram pelo corredor norte como loucos, mas a luz das lanternas já se aproximava do outro lado. Força tática. Fiquem parados. Bang. Bang. 2 disparos de advertência ecoaram. Patrícia gritou. Esperem. Não somos uma ameaça. Temos uma criança. E um cão ferido. Um dos agentes gritou de volta. Recuem ou vamos atirar. Eduardo ergueu as mãos. Nós temos provas. O pendrive está aqui. Todos os dados de Fábio. Um oficial de alta patente avançou. Ele apontou a arma diretamente para Diabo. Se esse cachorro der mais um passo, eu atiro. Diabo parou. Olhou para Luísa e depois se deitou, bem no meio da saída, respirando com dificuldade, as patas tremendo. Luísa falou, e com voz suave como o vento. Não, e atire. O oficial ergueu a sobrancelha. Isso é um experimento ilegal. Pode ser perigoso. Não. Patrícia balançou a cabeça. Ou ele é a prova. A única testemunha viva do assassinato de Clara Martins. Eduardo deu um passo à frente, estendendo o pendrive. O senhor quer saber o que Fábio fez? Veja isto. O oficial pegou o pendrive, o olhar ainda desconfiado. Levem todos para atendimento médico imediato. O cachorro e mandem para a perícia. Mas ninguém atira. Entendido? Entendido. Os agentes responderam. Minutos depois, em uma maca de emergência, Luísa foi colocada dentro da ambulância. A menina permanecia imóvel, com a cabeça encostada no peito de Patrícia. Patrícia apertou a mão de Luísa. Você salvou todos nós. Entendeu? Luísa não respondeu. Ela olhou pela janela, onde Diabo estava sendo colocado em outra maca, o corpo encharcado de sangue, mas a cabeça ainda tentando se manter erguida. Seus lábios se moveram uma última vez antes da porta se fechar. A gente, e escapou. Patrícia baixou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ainda não, e mais ainda estamos vivos. A porta se fechou. Atrás deles, fumaça preta começava a subir do subsolo. O refúgio que antes fora o paraíso dos animais o estava desmoronando. Enquanto a ambulância partia, Patrícia olhou mais uma vez para a menina. Luísa, ela sussurrou, você sabe, por que Diabo matou Fábio? Luísa virou a cabeça muito devagar. Seus olhos carregavam a escuridão acumulada ao longo de 3 anos. Porque ele, e matou a mãe dele. Patrícia ficou imóvel. Você se lembra de tudo? Luísa assentiu com leveza. Clara. O nome dela era Clara. E me lembro dos olhos dela quando eu era pequena. Me lembro das mãos dela acariciando o Diabo. Me lembro da voz dela cantando toda vez que chovia. Patrícia não acreditava no que ouvia. Mas você, e quem é você? Luísa fechou os olhos. Sou, e a criança que Clara salvou. Antes de ser morta, ela me escondeu na floresta. Aquela foi, e a última vez que vi a luz. Patrícia não conseguiu responder. A ambulância seguia pela noite. Atrás deles, a sombra de o refúgio e virava cinzas. O sol ainda não havia nascido por completo, mas o brilho alaranjado da alvorada começava a atravessar as frestas das janelas do Hospital Geral de Campos do Jordão. O vento da manhã trazia um frio leve, mas incapaz de superar o calafrio persistente deixado pela noite infernal em um refúgio. Na sala de emergência número 3, uma fileira de médicos cercava o leito.
Sobre ele, Luísa dormia profundamente, o corpo envolto em bandagens brancas, o rosto coberto por hematomas. Ela ainda tem pulso, pressão estável, mas os batimentos estão fracos, disse o chefe da equipe, Dr. Alexandre Costa, com um dossiê médico grosso nas mãos. Algum sinal de consciência? Perguntou uma enfermeira. Não é certo. Mas o cérebro ainda reage a estímulos sonoros. Ela só precisa de tempo. No canto da sala, Patrícia estava sentada em uma cadeira, o jaleco manchado de sangue seco, o ombro enfaixado, os olhos vermelhos de tanto vigiar. Ao lado dela, Eduardo dormia debruçado, segurando firmemente o pendrive com os dados do experimento que eles haviam arriscado tudo para salvar. Uma enfermeira entrou com cautela. Doutor, o delegado Martins chegou. Ele está aguardando no corredor. Alexandre assentiu. Pode deixá-lo entrar. A porta se abriu. Um homem de cerca de 50 anos entrou, uniforme impecável, expressão firme. Era o delegado Tomás Martins, pai de Clara Martins. Patrícia se levantou de súbito. Senhor Martins, e eu não sei o que dizer. Tomás olhou para ela sem raiva, mas com um olhar carregado de dor. Você é a Patrícia? Sim. Eu fui testemunha da morte da Clara. Eu não consegui salvá-la. Ele não respondeu de imediato. Apenas se aproximou do leito de Luísa, observando a menina por um longo tempo. E está é. Luísa, respondeu Patrícia com a voz trêmula. Uma menina que foi abandonada na floresta, mas foi ela quem salvou o diabo, o cão da Clara. E graças a isso, sua filha foi inocentada. Tomás pousou a mão levemente sobre a testa de Luísa e sussurrou. Obrigado, por preservar um fragmento da memória da minha filha. No departamento de polícia de Campos do Jordão, ao mesmo tempo, a imprensa cercava todo o quarteirão. Canais importantes como TV Globo, Folha de São Paulo, Record TV. Todos estavam presentes. Na sala de conferência, o delegado Tomás Martins se postava diante de uma fileira de microfones, com uma pasta de documentos nas mãos. Senhoras e senhores, começou com voz firme, hoje, anunciamos o parecer oficial sobre o caso do Centro Refúgio, que antes era promovido como um paraíso para animais abandonados. A sala ficou em silêncio absoluto. Após realizar a perícia no local, coletar dados dos dispositivos de armazenamento e extrair o conteúdo do pendrive, encontramos mais de 346 vídeos e 92 registros de experimentos ilegais. Ele ergueu uma fotografia. Entre eles, um vídeo mostra Clara Martins, minha filha, sendo sedada, ameaçada e, por fim, assassinada pelas mãos do Sr. Fábio Moreira, diretor do refúgio. Um jornalista se levantou de súbito. O senhor tem provas diretas disso? Tomás assentiu, a voz embargada. Vídeo em alta definição, com áudio. Clara implora para que Fábio pare, mas ele a mata com as próprias mãos. Depois, ordena que seu corpo seja incinerado no sistema biológico do centro. Murmúrios de revolta se espalharam pela sala. Uma repórter, com a voz embargada. Mas, a mídia sempre o chamou de o anjo dos animais. Sim, disse Tomás, um anjo com asas do inferno. Ele ergueu outra imagem, o Rottweiler de código D00. Este é Diabo, o cão da Clara. Foi torturado por 5 anos, recebeu injeções experimentais, teve um chip de controle implantado. Mas ele é o único ser vivo que ainda guarda a memória final da minha filha. Um repórter perguntou. Esse cão ainda está vivo? Sim, respondeu Tomás, com um brilho nos olhos. Ele salvou Luísa, a única criança capaz de se conectar com ele. E eu juro, ele não será abatido. Ordenei sua inclusão no programa de proteção a testemunhas biológicas. Aplausos tomaram conta da sala. E quanto aos outros envolvidos? Perguntou outro jornalista. Eduardo? Patrícia? Tomás olhou para a primeira fileira, onde Patrícia e Eduardo estavam sentados. Ele assentiu. Eles enfrentaram Fábio. Não serão processados. Pelo contrário, o governo está considerando condecorá-los com a Medalha da Coragem.
Patrícia se voltou para Eduardo e sussurrou. Nós, e realmente sobrevivemos. Eduardo sorriu, pela primeira vez em anos. Não apenas sobrevivemos. Nós, e renascemos. Ao mesmo tempo, no setor veterinário do Hospital de Campos do Jordão em uma sala de isolamento especial. Diabo estava deitado sobre uma maca de aço inoxidável, com sondas intravenosas e monitores cardíacos conectados aos dois lados. O peito ainda envolto em bandagens, cobrindo o ferimento da bala. A porta se abriu. Tomás Martins entrou acompanhado da veterinária Isabel Teixeira, chefe do setor de comportamento animal. Senhor, disse Isabel baixinho, ele está se recuperando. Mas tem algo estranho. Tomás ergueu a sobrancelha. O quê? Ele não permite que ninguém o toque, exceto a Luísa. Nem mesmo você. Nem eu, Isabel suspirou. Mas, e quando Luísa entra, o batimento cardíaco dele estabiliza na hora. Ele permite que ela fique ao lado por horas, sem reagir. Tomás voltou a olhar para o animal deitado, respirando tranquilamente. Nos olhos vermelhos, e havia algo muito parecido com tristeza, uma tristeza que só criaturas que já perderam tudo podem carregar. Eles têm uma conexão que a ciência ainda não consegue explicar, disse Tomás. Isabel assentiu. Não é controle. É, e empatia. Tomás suspirou e disse. A partir da próxima semana, quero que Diabo e Luísa sejam tratados juntos. Sem gaiolas. Sem correntes. Sem remédios. Isabel sorriu. Pela primeira vez, trataremos uma prova viva como um ser vivo de verdade. Tomás assentiu levemente. Porque ele fez pelo lugar da minha filha o que ninguém teve coragem de fazer. Naquela noite, na UTI, Luísa estava deitada ao lado de Diabo, em silêncio. A cabeça da menina repousava sobre o dorso do cão adormecido. Do lado de fora da janela, a brisa leve passava, trazendo o perfume de lavanda do jardim do hospital. Patrícia entrou, ficou parada por um tempo. Está tudo bem com você? Perguntou. Luísa assentiu com a cabeça. Trouxe algo para você. Patrícia entregou à menina uma coleira verde, com o nome gravado, Clara. Essa é a coleira que Clara costumava colocar em Diabo. Quando ele era filhote, tinha muito medo de trovão. Toda vez que chovia forte, Clara o abraçava e dizia, e não tenha medo. Você tem um nome. Ter um nome significa que alguém está esperando você voltar. Luísa segurou a coleira, os olhos marejados. Agora, e eu vou colocar nela de novo. Patrícia sorriu. Isso. Porque a partir de hoje, ele não é mais sem nome. Ele é família. Uma semana depois. Na televisão nacional, o apresentador ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. O Brasil ainda está chocado com a verdade revelada sobre o refúgio, antes considerado um modelo humanitário, agora revelado como um inferno de experimentos com animais. Reportagens, investigações e coberturas estão sendo atualizadas constantemente. E a testemunha mais importante é uma menina que antes nem sabia falar. Na ala de reabilitação animal de Campos do Jordão, a manhã daquele dia era diferente. Luísa vestia um suéter branco, o cabelo agora curto e limpo, o rosto ainda com marcas nos pulsos. Ela estava sentada no pátio, segurando uma escova, penteando cuidadosamente o pelo de um cãozinho. Patrícia se aproximou com 2 copos de leite quente nas mãos. Você acordou cedo hoje? Ela sorriu. Luísa não se virou. Apenas assentiu com a cabeça. Trouxe leite para você. E também para o Diabo. Ao ouvir o nome, Luísa levantou os olhos. Depois da última cirurgia, o coração do Diabo está funcionando melhor. Os médicos disseram que hoje vão remover os curativos da pata esquerda. Luísa abaixou o olhar e continuou escovando. Sua voz era como um sussurro no vento. O Diabo não gosta de luz muito forte. Da última vez que alguém apontou a lanterna no rosto dele, ele se assustou. Patrícia sentou-se ao lado da menina, entregando-lhe o copo de leite. Você se lembra de tudo mesmo?
Luísa assentiu com a cabeça. Teve um tempo em que achei que era um cachorro. Porque eu não falava. Não ficava em pé. Não dormia em cama. Você não é um cachorro, disse Patrícia, com os olhos levemente marejados. Você é humana e uma garotinha muito corajosa. Eu não quero ser corajosa. Só quero viver e sem ter medo. Ao meio-dia, na sala de tratamento compartilhado, a doutora Isabel Teixeira examinava os curativos de Diabo. Bom menino e sem movimentos bruscos. Só vou retirar as bandagens, disse ela enquanto puxava cuidadosamente cada camada de gaze, acariciando suavemente a barriga do cão. Diabo permanecia imóvel, respirando de leve. Isabel olhou para Patrícia. A Luísa vai estar aqui quando eu tirar os curativos? Ela me perguntou isso desde ontem. Vai, respondeu Patrícia. Ela está vindo. A porta se abriu. Luísa entrou, segurando um bichinho de pelúcia velho, o primeiro presente que Patrícia lhe deu ao chegar ao hospital. Trouxe isso para ele dormir abraçado. Isabel sorriu. Acho que ele vai gostar. Luísa se aproximou, observando o ferimento já cicatrizado. Posso ir tocar nele? Isabel assentiu. Com cuidado. Luísa pousou a mão suavemente sobre a barriga de Diabo. O cão abriu ligeiramente os olhos e olhou para ela por um instante. Aquele olhar fez Patrícia sentir que estava testemunhando algo mais sagrado do que palavras poderiam explicar. Naquela noite, com a lua alta no céu, Luísa pediu para ir até o jardim. Patrícia se surpreendeu. Você não tem medo do escuro? Não, respondeu Luísa. Já vivi na floresta por 3 anos. Mas nunca vi a lua tão bonita como hoje. As duas sentaram-se em um banco de madeira ao lado da fileira de lavandas. A brisa da noite era fresca. Patrícia perguntou baixinho. O que você pensa sobre tudo o que passou? Luísa ficou em silêncio por um bom tempo. Então disse. Perdi minha voz quando vi a Clara ser morta. Depois disso, perdi a memória. Mas agora você voltou a falar. Porque agora tem alguém que escuta. 3 dias depois, no Tribunal de Campos do Jordão, foi aberta uma audiência especial. O juiz-presidente, Rafael Nogueira, leu a introdução. Hoje, acolhemos formalmente a denúncia pelos crimes cometidos pelo Sr. Fábio Moreira. Apesar de morto, o caso envolve quase 400 animais, 3 estagiários desaparecidos e 21 funcionários silenciados à força, e será investigado em sua totalidade. Ele se voltou para Patrícia e Eduardo, sentados na primeira fileira. Senhorita Patrícia, Sr. Eduardo, vocês gostariam de deixar uma última mensagem ao tribunal? Patrícia se levantou, segurando uma foto de Clara. Só quero dizer uma coisa, Clara não morreu em vão. Ela costumava dizer, a verdade sempre encontra a luz. Hoje, acredito que ela estava certa. Eduardo levantou-se devagar. Fui cúmplice de Fábio. Achei que estava servindo à ciência. Mas depois de ver um cão, torturado por 5 anos, proteger uma criança com a própria vida, percebi que Fábio nunca entenderia isso. Porque ele nunca soube o que é amar. Uma semana após o julgamento, o Hospital de Campos do Jordão realizou uma pequena cerimônia no Jardim dos Fundos sem imprensa, sem políticos, apenas os sobreviventes. Luísa vestia um vestido branco, guiando o Diabo, que já não precisava mais ditá-la. Patrícia estava ao lado, segurando uma moldura nova com a foto de Clara aos 21 anos, sorrindo ao lado de Diabo ainda filhote. O delegado Tomás Martins se aproximou. Você acha que ela está nos vendo? Perguntou Luísa. Tomás assentiu, a voz embargada. Sim. E ela tem muito orgulho de você. Luísa levou a mão à testa e, pela primeira vez, saudou no estilo policial. Tomás sorriu, chorando. O pai dela também tem. Naquela noite, no quintal do hospital, Patrícia contou uma pequena história para Luísa antes de ela dormir. Era uma vez, ela sussurrou, um filhote de lobo que se perdeu da alcateia. Ele atravessou o gelo, as florestas, e o inferno. Um dia, encontrou um passarinho com a asa quebrada.
Nenhum dos dois sabia falar, nem voar, nem uivar. Mas sabiam ir ficar juntos. E depois? Perguntou Luísa, com os olhos se fechando. Depois, e eles cresceram. Já não eram filhote de lobo nem passarinho. Eram seres que ousaram amar em um mundo cheio de escuridão. Luísa sorriu, os olhos já fechados. E a menininha muda e aprendeu a falar. Patrícia acariciou seus cabelos e sussurrou. Sim. Porque agora, e tem quem a escute. Diabo estava deitado ao lado, com a cabeça sobre as pernas de Luísa, os olhos semicerrados. O vento soprava suavemente entre as árvores. Naquela noite, não havia mais uivos de dor. Apenas, respirações tranquilas. De dois seres vivos que saíram juntos do inferno. A história de Luísa e Diabo nos lembra que a crueldade pode vestir a máscara da caridade, mas a verdade nunca pode ser enterrada para sempre. Mesmo torturadas e esquecidas, as almas que amam podem sobreviver em silêncio, esperando serem despertadas. Uma menina que não falava e um cão destruído, e juntos fizeram o que tantos adultos jamais ousaram, encarar o inferno e superá-lo. O amor verdadeiro, por mais frágil que pareça, continua sendo a força mais poderosa para ressuscitar a esperança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.